José Loreto quase perde o papel de Jesus na famigerada Paixão de Cristo. Daniel Alves é absolvido da condenação de Otávio Mesquita é acusado de 10 anos depois de um episódio com assistente de palco. Luana Piovani leva fora de homem gay no avião. Há aprovado dia contra a cristofobia na Câmara. Essas e outras no nosso Rolim de Notícias, agora no ar. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolim, o criador e apresentador deste semanal, onde comentamos as principais notícias que rolaram aí pela web durante a semana. Se você não segue o canal, coloca seu dedinho logo aqui, porque tem vídeo todos os dias. E aqui de baixo tem um Pix e um Apoia-se, que é pra você mandar uma ajudinha pra gente. Qualquer valor já nos ajuda a fazer vídeos a semana inteira. E vamos de notícia. Injustiça. Vamos começar pela notícia que deixou perplexos todos os brasileiros essa semana. A justiça espanhola anulou a condenação do ex-jogador Daniel Alves por agressão sexual. O Daniel Alves havia sido condenado em fevereiro do ano passado. Segundo o site da BBC News, o Tribunal Superior da região da Catalunha, na Espanha, anunciou agora, nesta sexta-feira, dia 28, a anulação da condenação do ex-jogador de futebol Daniel Alves, dizendo que a decisão original apresentava inconsistências e contradições. O tribunal aceitou um recurso feito pela defesa do próprio Daniel Alves. Ainda cabe recurso da decisão perante a Suprema Corte da Espanha. Vamos relembrar esse caso. Em fevereiro do ano passado, o ex-jogador da seleção brasileira havia sido sentenciado a 4 anos e 6 meses de prisão pelo Tribunal de Barcelona por agressão sexual, um crime que na Espanha é equivalente ao que é considerado a estupro aqui no Brasil. A acusação envolvia uma mulher de 23 anos que, segundo a corte, foi abusada por Alves no banheiro de uma discoteca em Barcelona na madrugada de 31 de dezembro de 2022. O tribunal concluiu que na época não houve consentimento por parte da vítima para aquele ato sexual e que existem elementos de prova. Ela foi levada a um hospital, fez exames, havia hematomas, sêmen do jogador, vídeos e câmeras de segurança mostrando o ocorrido, além do testemunho da mulher e de outras pessoas que estavam no local, incluindo o próprio testemunho do Daniel Alves, que depois de vários depoimentos contraditórios assume que houve sim o ato. Na época da condenação, ele poderia pagar uma multa para responder em liberdade condicional. E adivinhe, quem pagou a multa foi o Neymar. Agora, em decisão que anula o veredito, o Tribunal Superior Catalão disse que o depoimento da suposta vítima não era confiável e, ao se referir a fatos que poderiam ser verificados objetivamente por meio de gravações de vídeo, indicando explicitamente que ela relatou não corresponde à realidade. Segundo a justiça espanhola, as provas reunidas no julgamento durante todo o processo, que sustentam a condenação do Daniel Alves, não excedem os padrões exigidos pela presunção da inocência. O principal ponto da nova decisão é que, diferente da sentença anterior, não haveria como, apenas com o depoimento da vítima, decidir se houve ou não consentimento. Ou seja, o tribunal não está afirmando que a versão do Daniel Alves de que não houve estupro e que ele teve uma relação sexual consensual com a vítima seja a correta, mas os juízes argumentam que pelas inconsistências também não podem aceitar a hipótese da acusação como provada. Mas que inconsistências são essas se ela tem imagens das câmeras que mostram ela atordoada, pedindo socorro, tem laudo médico da agressão, enfim. A mulher que não se identifica, que não se expõe, que ela não quer dinheiro, ela não quer nada, ela não quer mídia, não quer ser famosa, ela só quer a condenação dele. Ela sim deve recorrer à Suprema Corte da Espanha. Perdeu Mané. Vocês acompanharam aí o caso do julgamento da golpista Débora Rodrigues, aquela que subiu em um patrimônio tombado, a Estátua da Justiça, lá em Brasília, durante o ato golpista de 8 de janeiro, e depredou o patrimônio, escrevendo na estátua com um batom a frase "Perdeu Mané". Pois é, ela foi condenada a 14 anos de prisão. Depois da condenação, a PGR pediu que caberia a Débora Rodrigues dos Santos, de 39 anos, a transferência para a prisão domiciliar. O parecer do Procurador-Geral da República, que é o Paulo Gonet, foi encaminhado nessa tarde da sexta-feira do dia 28 ao STF e ressaltou que Débora atende a todos os requisitos para a prisão domiciliar, mas não para a revogação da sua prisão. A manifestação foi apresentada após a defesa da cabeleireira solicitar a substituição da pena, argumentando que ela é mãe de 2 crianças menores de 12 anos. Engraçado, né? Que ela não lembrou que ela tinha filhos quando ela saiu de casa para cometer crimes. Que louco! O caso agora aguarda definição
decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, que votou para que ela seja condenada por 14 anos, sendo 12 anos e 6 meses em regime fechado. O ministro Flávio Dino acompanhou o voto. Ao justificar o pedido de vista, o Fux afirmou que fará uma revisão da dosimetria da pena, o que precisa analisar o caso com mais cautela, apesar da sensibilidade do relator. Débora Rodrigues, nas suas desculpas, entra em contradição, dizendo que não foi premeditada a pichação na estátua, mas sim usou aquela frase perdeu mané. A cara de pau disse que os seus filhos estão sofrendo com a sua ausência, mas ela se ausentou deles para praticar crime no dia 8 de janeiro. Assistam o vídeo da cínica. Dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação, e ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim, eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, eu não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios, de fato, muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Acusação tardia. O apresentador Otávio Mesquita, durante a gravação do programa De Noite, que era apresentado aí pelo Danilo Gentili em abril de 2016, ou seja, há quase 10 anos, desceu do palco de ponta cabeça e fantasiado. A comediante e ajudante do palco De Noite da época, que era Juliana Oliveira, chegou a auxiliá-lo quando Otávio toca suas partes íntimas, levando a uma reação com tapas e chutes de Juliana no empresário, parecendo tudo uma brincadeira. Vamos assistir este vídeo de 2016. Juliana Oliveira entrou com uma ação criminal acusando-o de abuso e formalizou a denúncia nesta semana ao Ministério Público aqui em São Paulo, meses depois de ter levado o caso a conhecimento da emissora, ou seja, ela falou com eles antes. O advogado de Juliana, Edio Silva, alega que sua cliente foi vítima de assédio íntimo sem consentimento, o que configura estupro, conforme a legislação reformulada em 2009. A Lei 12.015 de 2009 alterou o Código Penal, unificando os crimes de estupro e atentado violento ao pudor na figura delitiva de estupro. Na prática, isso significa que qualquer ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça passou a ser considerado, então, esse tipo de crime. Não só a conjugação carnal, que é o sexo com penetração em si. Imediatamente, o Otávio Mesquita se defendeu em vídeo. Assistam. Pessoal, seguinte, sempre venho aqui com felicidade, alto astral, que vocês conhecem, né? Mas hoje eu estou realmente muito chateado, muito triste. Aliás, bom, todo mundo sabe que fui surpreendido com uma acusação de estupro, gente. Olha que loucura isso. Eu demorei para entender tudo do que se tratava. No fim, percebi que esta acusação era sobre uma brincadeira na abertura do programa do Danilo Gentili, que foi tudo combinado aí de uma maneira informal, onde eu participei, aliás, como convidado, né, em 2016. Olha isso, tempo que foi isso. Mas enfim, esse programa foi ao ar, repito, há quase 10 anos, né, e nesse período todo não houve nenhum registro de desagravo, né, ou reclamação. Enfim, nem mesmo no dia da gravação
houve alguma reclamação ou pedido, né, que alguém fala, não quero que isso vá para essa brincadeira não fosse exibida. Isso é um absurdo, né? Aliás, sinto muito se essa cena combinada com o elenco do programa foi mal interpretada, né? Mas enfim, mas eu digo para vocês, nunca, nem perto de ser tratada como estupro, crime gravíssimo, isso não. Aliás, tomarei as medidas aqui para a defesa da minha honra e também da minha família, né? Porque afinal de contas, lembrei, aliás, inclusive, para a jornalista que publicou essa matéria, o fato de que a minha ex-mulher, na época, olha isso, gente, ela estava na plateia com meu filho. Como é que eu ia fazer uma bobagem dessa, né? Tudo foi ao ar há quase 10 anos e hoje nasce aí essa acusação caluniosa contra mim, gente. Que absurdo isso, né? Então, sinto muito se exagerei na brincadeira, agora vendo o vídeo com o olhar dos tempos atuais, sei que não repetia isso, né? Porque naquela época podia brincar muito, mas enfim, a distância entre o que aconteceu no palco e um estupro é gigantesca mesmo, é absurdo isso. Bom, encaminhei o problema aqui para os meus advogados e confesso a vocês que vou manter vocês todos informados nisso que aconteceu, que lamento mesmo, mas você sabe quem é o Otávio Mesquita ao longo desses 65 anos de idade, 40 quase de televisão, que sempre foi uma pessoa muito brincalhona e sempre respeitei todo mundo, nunca tive nenhum processo, mas agora estou meio chateado. Bem, segundo o relato da Juliana, ao ajudá-la a retirar do equipamento de segurança, Mesquita assegurou, tocou seus seios e simulou movimentos de sexo. Nesse sentido, é possível alegar sim que houve emprego de violência na medida em que a conduta do Mesquita possa ter impedido a resistência de Juliana. Se comprovado o emprego de violência, pode sim ser considerado esse tipo de crime, disse a advogada Amanda Silva Santos, que é criminalista. E ela ainda continua. Uma conduta para ser considerada violenta não precisa ser necessariamente um tapa, um soco ou um chute, por exemplo. Se houver o entendimento de que o agressor impediu a resistência da vítima, isso basta. Bem, a gente está aqui para acompanhar o caso. Neonazi brasileiro, olha só, um neonazi moreninho. A Polícia Civil de São Paulo prendeu na tarde desta quarta-feira, agora no dia 26, na Zona Norte, um homem suspeito de abuso sexual infantil. Olha que loucura, gente. Segundo o site G1, o estudante Jean Kennedy de Souza foi preso na casa dos pais, na Vila Sabrina, inicialmente suspeito de aí de uma menina de 12 anos. Ainda segundo a polícia, ele armazenava imagens de violência sexual infantil e teria obrigado a menina a se mutilar. A investigação começou em dezembro de 2024. Na casa de Jean, a polícia apreendeu material de apologia ao nazismo, como vocês podem ver aí. Bandeiras, imagens do Hitler, diversos objetos com referência ao partido nazista. Tinha uma faca, uma espécie de espingarda, um soco inglês e também tudo foi apreendido. Jean foi levado ao 28º Distrito Policial. Segundo a delegada do caso, a Patrícia Chalfon, ele foi indiciado por estupro de vulnerável, disseminar ideologia e por armazenar cenas de sexo violento com criança e adolescente. Uma pena que a gente só tem uma fotinho dele, né? Que é essa daí pra mostrar a cara desse nazi brasileiro com a pele mais queimadinha de sol, né? Que, enfim, não condiz muito com a realidade dele. E que bom que ele tá preso, porque teria uma boa alternativa. Mandá-lo pra Alemanha, indicá-lo às células nazis de lá, pra gente ver como ele seria muito bem acolhido. Vovó do crime, exatamente. Presa na última terça-feira, dia 25, Marlene de Paiva Teixeira, de 81 anos, tem uma extensa ficha criminal. De acordo com informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, essa mulher está há mais de 60 anos no mundo do crime, atuando em diversas cidades do Rio de Janeiro. Olha que loucura, além de Minas Gerais também, tá? A Marlene foi presa ao lado do filho Roliualdo Bruno de Paiva Macedo por policiais civis da 23ª DP. Mãe e filho foram capturados em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, acusados de extorsão. Conforme a corporação, a ficha da Marlene é extensa e variada. A primeira anotação criminal dela é de 1966, pela então Lei da Vadiagem, que nem existe mais. À época, ela tinha 22 anos. Em 97, ela respondeu por furto em Uberlândia. No Rio, ela cometeu crimes em bairros como Tijuca, Ricardo de Albuquerque, Penha, também nas cidades do interior, como Natividade Bom Jesus de Itabopoana. Ela também tem passagens por roubo, divulgação de informações confidenciais e associação criminosa, além de 4 acusações de estelionato e outras por extorsão. Segundo os agentes, uma mulher de 65 anos foi abordada por outras 2 e um homem, que alegando estarem armados, a obrigaram a entrar
num carro. Nesse automóvel, ela teve os pertences roubados e foi levada a uma agência bancária onde se viu forçada a fazer empréstimos, sacar dinheiro da conta, enfim. Após o crime, a vítima procurou a 23ª DP e contou que Marlene a abordou na rua dizendo estar perdida. Ela então parou para ajudar a idosa. Logo em seguida apareceram Rolivaldo e uma terceira suspeita. Na delegacia, a vítima reconheceu a mãe e o filho pelas fotos. Os policiais analisaram imagens das câmeras de banco e, de acordo com os investigadores, Marlene é sim a chefe do grupo criminoso, apesar da idade e da aparência muito frágil. As investigações continuaram para identificar e prender a terceira pessoa que participou aí do crime. De repente é outro filho dela, a gente não sabe. Veja só, esse negócio de idade é uma grande bobagem, você pode fazer o que você quiser. E vamos de Donald Trump, claro. Há meses, os especialistas em epidemiologia vêm alertando que a política de cortes do governo Donald Trump aos organismos de prevenção contra o HIV em todo o mundo levará a um aumento de infecções e mortes. Pois é, um novo estudo, porém, conseguiu estimar o impacto que a medida deve ter. A redução de financiamentos internacionais pode resultar em até 10 milhões de novas infecções e até 13 milhões de mortes até 2030. Esses dados foram publicados na revista The Lancet HIV nessa quarta-feira, no dia 26. O estudo, realizado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, analisou dados de 26 países e projetou cenários catastróficos caso o apoio financeiro se mantenha reduzido. A modelagem matemática indicou que, sem mitigação, as consequências seriam devastadoras. Até 880 mil novas infecções em crianças e 120 mil mortes infantis nos próximos 5 anos. Populações chaves, como profissionais do sexo e usuários de drogas, sofreriam impactos maiores devido à menor cobertura de prevenção. Países de baixa e média renda, principalmente a África subsaariana, seriam os mais afetados. A região que registrou avanço significativo no tratamento e prevenção do vírus pode enfrentar retrocessos com a interrupção de serviços essenciais. Sem esses investimentos, a suspensão de tratamentos levaria ao aumento da carga viral desses pacientes que vivem com o HIV já detectado e, consequentemente, a transmissão, além de elevar os casos de AIDS, que é a doença avançada instalada com a proliferação avançada do vírus no corpo. A OMS estima que, ainda se os financiamentos fossem retomados imediatamente, 61 mil pessoas inevitavelmente morrerão em consequência da suspensão dos planos de prevenção HIV até 2030. Uma lástima, uma pena e um espectro imoral da maldade e do fascismo. Cisgênero demitida? Olha que história, gente. A Dani Davis, que é uma mulher cisgênero de 1,93 m de altura, foi demitida do Walmart após um cliente confundi-la com uma pessoa transgênero e criar um tumulto no banheiro feminino da loja. Exatamente. Esse incidente aconteceu no dia 14 de março desse mês em uma unidade da Flórida, nos Estados Unidos, e acabou com a funcionária de 7 anos de empresa sendo dispensada sob a acusação de não ter seguido protocolos de segurança, uma justificativa que ela considera absurda e discriminatória. O caso foi exposto pela própria Dani Davis em sua conta no Facebook, onde ela narra tudo o que aconteceu quando um homem invadiu o banheiro feminino onde ela estava completamente sozinha, gritando sobre proteger a sua esposa e insinuando que ela seria uma mulher trans. Apesar de ter reportado o ocorrido a um supervisor, uma semana depois ela foi informada de que estava sendo demitida por não ter comunicado o incidente, sendo enquadrada em um risco de segurança. Segundo o portal gringo Pink News, Dani Davis disse que trabalhou lá em um período integral por 7 anos, sempre se esforçou e tratou todo mundo com muito respeito e que ser demitida assim é uma facada nas costas. A ex-funcionária que decidiu compartilhar sua história para alertar sobre os perigos da intolerância, viu seu relato ganhar muitas repercussões nas redes sociais, recebendo uma enxurrada de mensagens de apoio. Davis ainda contou que em uma outra ocasião chegou a ser parada pela polícia por ter um adesivo do arco-íris em seu carro, sendo que ela nem é uma pessoa LGBT, gente. Sua demissão ocorre em um momento delicado para o Walmart, que em novembro do ano passado revisou as suas políticas de diversidade após a pressão de grupos conservadores e, obviamente, do Donald Trump, levantando dúvidas sobre o real compromisso da empresa com a inclusão. Levou um coió. Apesar de ser suspenso por mais 60 dias e expulso aos gritos no primeiro dia de aula da Universidade de Brasília, a UNB, o youtuber Wilker Leão, de 29 anos, usou a sua conta no X para se manifestar sobre o ocorrido. Wilker ensaia uma reação e assegura que estará em sala de aula. Disse ele: "Continuarei a estar em sala de aula sim. Eu quero ver o que você e sua gentalha vão fazer. Não queiram nem ver a nossa resposta a uma eventual covardia de vocês", ameaçou. Mas quem é o Wilker Leão?
leão afinal? Ele é aquele cara que grava os professores e questiona de forma agressiva em sala de aula e posta no seu canal no YouTube. Ele já cometeu diversas agressões aos docentes e essa semana ele levou um belo coió da galera ali no primeiro dia de aula. Vamos ver o vídeo. Esse alvoroço aí aconteceu no campus Darcy Ribeiro na segunda-feira, no dia 24. O que aconteceu? Ele novamente tentou atrapalhar o primeiro dia de aula, mas ele foi alvo de protestos e acabou sendo escorraçado pelos estudantes. O youtuber levou o material para filmar a instituição, como faz sempre, mas foi surpreendido com os protestos de outros estudantes contra ele ali naquele momento. É inconstitucional que a universidade o proíba de cursar a graduação, mas há condições que podem levá-lo à expulsão deste curso. Mas isso é um processo muito amplo, depende de muita gente. O Wilker é um extremista de direita muito perigoso, porque ele ofende a honra e o trabalho dos docentes e os expõe de forma ilegal nas redes a fim de promover ideais fascistas. Assumiu e foi presa. Após uma transmissão ao vivo nas redes sociais, uma mulher suspeita de furtar produtos de beleza foi presa pela Polícia Civil de Goiás e pela Polícia Militar do Distrito Federal. Essa prisão aconteceu agora quinta-feira, no dia 27, em Taguatinga. A suspeita foi localizada e detida em um famoso bar ali pela região. Segundo a PCGO, ela responderá por furto qualificado. A mulher possui diversas ocorrências de furto no Distrito Federal e ali em municípios no entorno. Recentemente, ela foi flagrada furtando em uma drogaria em Goiânia. Um dos crimes foi cometido em 2024 na cidade ocidental. O caso teve uma grande repercussão pelo fato de a autora gravar vídeos se vangloriando desses crimes cometidos. Que inocente, gente. Os seguidores criticam a mulher, cujo nome não foi divulgado, e vamos ver um vídeo dela assumindo que ela roubava. Vocês têm que cuidar da vida de vocês, é cada um com seu job, cada um com seu corre, entendeu? Tá pensando o quê? Uma hora dessa, você tá achando ruim? Trabalha vocês o mês todinho pra ganhar R$1.000. Eu ganho R$1.000 em um dia. Bando de comédia. Aí fica falando, fica me mandando vídeo. Eu tô vendo, gente. Eu tô vendo bem aqui. Eu passando bem na televisão. Que coisa chata. Faz 1.000 e dorme. Vai se fuder. Tá achando que eu tô ligando, pra muita coisa. Oh, meu povinho chato. Chatíssimo. Agora eu vou tomar um banho ali que eu vou almoçar. Fofoca, você deixa pra quem não faz as notas. Não corre o bigode, fica em ponto. Falador, passa mal, quer noite de novo. Fatura, vai vendo no desvio. Tá ligado que não vai tratar mate. A gatona tá querendo. É isso, gente. Cada um com seu job, com seu trabalho. Ela ganha 1.000 pratas em um dia e a gente aqui trabalhando 8 horas por dia CLT para fazer 1.000 pratas no mês. Ela faz o corre dela. Que povo chato, né? Reclamando de uma ladrona. E o sonho virou pesadelo. Pois é, o sonho do primeiro trabalho como modelo comercial do servidor público Antônio Rabelo, de 43 anos, foi frustrado pelos criminosos. Tudo aconteceu após ele ter recebido uma proposta de trabalho para uma empresa de ternos e gravatas de grife. Segundo o G1, o cachê oferecido foi de R$ 7.200, mas para fazer o serviço seria necessário encaminhar um valor para a produção do conteúdo fotográfico, momento em que o servidor caiu no golpe do Pix e teve um prejuízo aí de R$1.000. O criminoso teria se passado por um funcionário de uma agência de modelo, que o servidor chegou até a fazer um teste em fevereiro deste ano. Segundo Antônio, ele esteve em um hotel em São Paulo, onde participou da seleção de modelos, foi aprovado e até assinou um contrato. Vamos ver o depoimento do servidor público que sonhava em ser modelo e caiu no golpe do modelo. Falou que eu tenho um trabalho para sábado, né? E aí ele falou que o cachê é de R$7.200. Eu fiquei muito empolgado na hora, né, com esse valor, né, meu primeiro trabalho. E aí ele falou que eu teria que montar o meu composite, né, que é um cartão de visita do modelo que tem as fotos e as medidas, né. Ele sabia disso, né, ele sabia até do DRT, que é o documento para exercer a função, né.
E aí ele pediu para me fazer um pagamento. Ele quase perdeu outros R$450, mas foi alertado pelo banco na hora da transferência. Só depois percebeu que realmente tinha sido enganado. Fiquei pensando no cachê que eu ia ganhar e que depois eu ia repor esse dinheiro. Aí ele pegou, fui tentar mandar os 450 e o banco estornou na hora. Cristofobia. Vereadores da Câmara Municipal de São Paulo derrubaram o veto do então prefeito Fernando Haddad, do PT, contra um projeto de lei do ex-vereador Eduardo Tuma, que instituía o Dia do Combate à Cristofobia, a ser celebrado no dia 25 de dezembro. Conveniente. A decisão dessa quarta-feira, agora no dia 26, é final, o que significa que a proposta agora é lei. E eu tô muito ferrado, né? O projeto surgiu com a justificativa de que há um aumento de ataques às pessoas que professam a fé cristã. Gente, eu tô ferrado demais. A vereadora Sonaira Fernandes, líder do Partido Liberal do PL na Câmara, disse que só não sofre cristofobia quem não é cristão. E se o nosso país busca, de fato, combater a intolerância religiosa, ela deve contemplar também aquela que é a religião esmagadora da maioria dos brasileiros. Teve até bate-boca, tá, que acompanhou a decisão na Câmara. A vereadora Keiti Lima, que é do PSOL, se opôs ao projeto de lei, obviamente, e foi acompanhada por Luna Zaratini, do PT. O Alessandro Guedes, companheiro e partido de Luna, votou pela derrubada do veto, porque, enfim, né, gente, isso é uma coisa estapafúrdia. O Lucas Pavanato, do PL, óbvio, fez comentários contrários à decisão das vereadoras e foi rechaçado por Silvia, da bancada feminista do PSOL, que também se opôs ao projeto, porque são pessoas de bom senso. Na época do veto, o Haddad afirmou que o PL é inconstitucional, além de contrário ao interesse público. Em ofício encaminhado à presidência da Câmara, ele afirmou que a distinção de datas no calendário relacionadas à promoção de direitos aos grupos minoritários ou vulneráveis deve pressupor a existência de condição desfavorável que demande a proteção, o que não é o caso do cristianismo. Bem, em breve aguardem finalmente ser aprovado o Dia do Orgulho Hétero. Ele era gay. Na manhã desta sexta-feira, Luana Piovani usou seus stories para contar aos seus seguidores um episódio inusitado. A artista contou que, ao embarcar em um voo no aeroporto de São Paulo, ela se encantou por um passageiro e decidiu tomar a sua iniciativa, enviando-lhe um bilhete com a ajuda de uma comissária de bordo. A cena romântica, porém, tomou um rumo inesperado quando ela descobriu que o homem era gay. Ai, tadinha dela, né? Não pode ver um homem lindo, gato, jovem, bonito, que ela já vai achando que é hétero assim, pobre, inocente. Vamos ver o vídeo da Luana Piovani. De repente, eu vejo sair de dentro de um avião. Aí eu falei, nossa, Jesus, Maria, José, o que será isso? Que loucura é essa? Eu, que como vocês já sabem, sou um homem, esperei a aeromoça passar, falei, amorzinho, como é que você chama? Cíntia. Você faz 2 favores pra mim? Primeiro, você pega esse bilhete aqui e lê. E segundo, você mantém segredo? Ela, claro. Daqui a pouco ela faz as coisinhas dela, daqui a pouco ela volta. Ela olhou pra mim e falou assim, é pra você ou pro seu amigo? Cué. Eu falei, mentira, querida. Ela falou, ele é gay. Eu falei, olha, eu falo, mas ninguém quer me ouvir, né? Eu falei, realmente, então é isso. Falei, daí quando ela foi sair, eu falei, aliás, então aproveita e conta pra ele. Ela falou, eu posso. Eu falei, não, pode não. Faz mais, dá o bilhetinho pra ele. Ele saiu e veio falar comigo, posso retribuir o elogio? Eu falei, meu amor, maravilhoso, claro, já ficamos amigos. Luana Piovani, em recente declaração, disse que havia desistido de homens porque todos os homens bons, legais, gatos e corretos são gays. Sim, ela tem razão. Completamente nu. E o Marcos Pigossi, hein, gente? Que em seus mais recentes trabalhos, o seu mais recente trabalho, o filme Maré Alta, encara o papel de Lourenço, um imigrante brasileiro nos Estados Unidos, que redescobre a sua sexualidade ao se envolver com o enfermeiro Maurice, que é o ator James Bland. A trama, que recém estreou nos cinemas brasileiros, promove uma narrativa sensível sobre o amor, a aceitação e a beleza e o afeto entre homens gays. Eu ia dizer homens brancos, gays, padrão, jovens e belos. Mas o James Bland é negro, jovem, sarado, gato, mas negro. Pigossi, que já havia gravado cenas de nudez com mulheres, revelou que filmar sequências íntimas com outro homem não foi um tabu. Oh, que surpresa pra gente, Marcos Pigossi. Disse ele, foi minha primeira vez, mas é a mesma dinâmica, o entrelaçar de corpos. O ator destacou ainda a importância do coordenador de intimidade, que é um profissional exigido em produções norte-americanas para garantir segurança e respeito durante as gravações. Disse ele, são cenas técnicas, contudo,
toda uma equipe ao redor, mas que precisam ser tratadas com muito cuidado. Bem, o brasileiro não poupou elogios aí ao colega de elenco, o James Bland. A conexão entre os atores foi tão natural que o Bland, que já viveu situações semelhantes trabalhando aí, enfim, e também na vida, né, da sua personagem, trouxe uma carga emocional e muito poderosa ao filme. Apesar da segurança no set, Pigossi admitiu sentir um frio na barriga ao assistir Maré Alta, com o público brasileiro mais acostumado a vê-lo vestido ali nas novelas, né, em sua situação normal. Disse ele: "Confesso que me deu nervosismo, meu Deus, como eu tô nu, mas são cenas bonitas que celebram a intimidade e contam uma história muito importante." Bem, o filme é dirigido por Marco Calvani, marido do ator. O filme já pode ser visto em algumas salas aqui no Brasil e eu recomendo. Vamos encerrar essa edição com uma notícia maravilhosa que só poderia acontecer aqui, gente. Deus e o diabo na Terra. José Loreto, esse lindo, se envolveu em uma polêmica daquelas. O ator estava escalado, né, para interpretar Jesus no tradicional espetáculo Paixão de Cristo, que acontece em Nova Jerusalém, Pernambuco. Mas a sua presença no elenco gerou controvérsia nas redes sociais. Mas por quê? Porque o gato do Loreto interpretou o diabo durante os desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, agora no Carnaval de 2025, o que gerou uma mobilização de fãs pedindo a sua retirada do espetáculo, né? Como se não fosse atuação, né? Ele é ator, ele tá atuando o diabo, ele tá atuando Jesus, que são ambas personagens que não existem. O evento da Paixão de Cristo ocorre desde 1968 em Brejo de Madre de Deus, no Agreste Pernambucano, e é um dos maiores e mais importantes espetáculos culturais da região. Com a proximidade da estreia, a escolha de Loreto para o elenco gerou um debate acalorado, com muitos questionando se o ator que interpretou a figura tão polêmica como o diabo deveria fazer parte de uma peça religiosa, como se a figura de Jesus também não fosse polêmica. Agora, segundo o Jornal Extra, a produção do evento está considerando cancelar o contrato com ele, mas existe uma multa contratual que é um obstáculo. O espetáculo estreia em 12 de abril e Loreto já participou até da divulgação. Tomara que ele faça esse papel para que ele possa dizer assim: eu tenho no currículo Deus e o diabo. Seria muito legal. Nas fotos dos dois eventos ele está magnífico, porque ele é um grande ator. Parem de bobagem, assistam e se emocionem. Para quem é cristão, para quem gosta de Paixão de Cristo, vai lá e curta o espetáculo. Muito obrigado para quem chegou até aqui o final desta edição do nosso Rolim de Notícias. Se liga, segue o canal. A gente tem vídeo de segunda a domingo. Tem farofa, tem militância, tem blá blá blá, tem briga, tem bate-boca, tem tudo aqui nesse canal e no domingo sempre tem notícias. Aqui debaixo tem um Pix e um Apoia-se. Manda um trocadinho pra gente, vai. Toda ajudinha é bem-vinda, qualquer valor, pra gente continuar fazendo vídeos todos os dias. E aqui no cantinho tá passando o último Rolim de Notícias para você continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.